Bom dia, dá para me ouvir? Bom dia! Assim, a primeira coisa que eu fiquei pensando é como que cumprimenta uma igreja em Minas, né? Então, graça e paz, bom demais o Senhor, amém? Nossa, gente, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, né? Então eu queria me apresentar de novo, prazer, eu sou Fidel, né? Eu sou casado com a Cal, sou pai e tio do Marlon e é uma alegria para mim estar aqui hoje. Eu vim lá de Curitiba, a terra do leite quente, né? Se você nunca viu, então é mais ou menos aí alguns quilômetros de viagem. E a primeira coisa que eu queria dizer é que eu achava, quando eu vim para cá, que eu tinha algo a contribuir, mas enquanto a gente estava aqui no louvor, eu vi que o Senhor, na verdade, tinha algo que Ele queria fornecer, que eu recebesse de vocês enquanto eu estava aqui. Então, eu cheguei extremamente impactado por essa igreja. E desde ontem, no Seminário da Família, eu vi, o Senhor me mostrou... Peraí, tá certo aqui. Tá ouvindo? Aí, melhorou, né? Então, desde ontem no Seminário da Família, eu vi o quanto existe um coração nessa igreja, uma coisa diferente, uma coisa que chamou minha atenção, mesmo depois de tanto tempo de crente, de conhecendo várias igrejas, que é um temor de vocês, uma sinceridade, um desejo sincero de servir ao Senhor, e isso ministrou muito ao meu coração. Então, eu queria dizer que mal considero vocês, mas já considero pacas, tá? Então muito... Mal conheço. Isso, é isso aí. Né? Então, muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso. O pastor me convidou para continuar a série de mensagens aí, de unidade da igreja. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra em Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 21. Enquanto você vai abrindo, eu vou pedir para minha esposa me alcançar uma água. Tá, obrigado. É que eu sinto muita sede, eu tomei café, agora estou com mais sede ainda e estou empolgado. Então eu vou falar muito, né? Amém. Todos abriram? Quem não achou, diga assim, Escola do Cordeiro. Aleluia. Diz assim, eu vou ler na versão King James, tá? Mas você fique à vontade aí. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Aleluia. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, ou desse amor, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Eu gostaria de convidar você a colocar a sua mão no seu coração e repetir algo que o nosso pastor lá da PIB, pastor Michel Piragini, meu Deus, o café está fazendo efeito já. Ele costuma fazer. Queria que você repetisse assim, falando ao Senhor: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo nessa manhã. Fala comigo, abre o meu coração e me transforma, em nome de Jesus. Amém. Que você possa estar com o coração aberto para a palavra hoje. Amém? Muito bem, gente. Que alegria estar aqui. Olha só, esse texto é um texto complexo, né? Paulo fala de tanta coisa aqui,
E quando eu me senti muito desafiado pelo Ramon quando ele me colocou esse texto. Eu falei assim, mas nossa, tem tanta coisa para falar. E a primeira coisa que eu fiz foi então me desesperar, é claro, né? Mas diante do Senhor, então eu tenho um recurso, aleluia. Né? Então o que eu fiz? Eu fui atrás de entender na profundidade o que Paulo quis dizer com essa carta. Você sabe que nós não somos os primeiros leitores, os primeiros ouvintes. Nós temos aí 2000 anos de distância. Então as pessoas que ouviram isso aqui, elas falavam, viviam e pensavam do jeito totalmente diferente da gente. Então eu fui lá no original para entender o contexto qual Paulo escreveu isso. E eu vou falar grego, literalmente, em alguns momentos. Mas é para que a gente possa ter um entendimento mais profundo. Tudo bem? Tá. Paulo faz duas separações aqui e eu quero falar sobre isso, sobre dois pontos importantes, duas analogias que Paulo traz aqui. Mas a primeira coisa, eu queria, para a gente entender de forma mais prática, quem aqui torce para algum time de futebol? Ok, metade da igreja. Né? Quem não está nem aí para futebol? Né? Interessante, muito bem. Que time costuma ter aqui? Né? Que o pessoal... Espera aí, vou fazer uma votação aqui, né? Aqui, ó. Tem Galo? Tem Cruzeiro? Tem Américo? Ixi. Entendi. Tá, entendi. Tem Flamengo, tem Corinthians, tem Palmeiras, né? Tá bom, beleza. Ok. Lá em Curitiba, né? Nós temos o Atlético Paranaense, nós temos o Coxa, que é o Curitiba, né? E eu acho muito curioso a forma como o futebol funciona. A forma como você pode nunca ter visto a pessoa, nunca ter falado com ela. Não sei se aqui é assim também, mas se a pessoa é do time rival seu, você já fica meio... Você já estranha ela de alguma forma, né? Ou se ela tem alguma opinião diferente da sua, a sensação é aquele... você está querendo conhecer a pessoa, o que você faz da vida, né? Você é filho de quem? Né? Você vai conversar, mas chega na hora do time, já tem uma barreirinha ali. Mas existe um fenômeno que acontece a cada 4 anos, e que eu não sei como é aqui, mas vou contar como é em Curitiba, que me chama muito a atenção, que é o fenômeno da Copa do Mundo. Ano que vem tem Copa, vamos torcer para não sermos envergonhados dessa vez, né? Mas eu quero saber, como é que é a Copa aqui em Varginha? O pessoal se anima, o pessoal torce, como é que é? Mesmo quem não gosta muito de futebol, acaba se animando, de repente tem bandeirinha assim do Brasil aí. Ok, o pessoal vai assistindo o jogo tomando café, né? Muito bem, legal. Bom, lá em Curitiba, não sei o quanto vocês conhecem. Quem aqui não sabe nada, não conhece Curitiba, nunca foi para lá? Ok, eu vou importar um pouco então o que acontece em Curitiba. Em Curitiba, o pessoal é diferente daqui, né? Primeiro que aqui o pessoal se cumprimenta na rua. Em Curitiba, eu já vou alertar vocês, vou dar um manual. A cidade é linda, maravilhoso, é seguro, é ótimo, mas assim, o relacionamento é um pouco difícil, às vezes. Né? Como funciona? Aqui, se você cumprimenta alguém, opa, bom, né? Você está mostrando, estou te vendo, olha que legal que você está aí, opa, você é um ser humano, eu também, né? Que bom que nós existimos, basicamente isso. Em Curitiba, se você cumprimenta alguém na rua, a pessoa te olha com uma cara de estranheza, tipo assim, o que você está me cumprimentando? A pessoa olha com uma cara de tanta indignação para você, que ela quase te obriga a pedir desculpa por você ter interrompido o bem-estar do dia dela, ao dizer bom dia. Ai, que complicado, né? Bom, e ontem eu descobri que essa é uma mania de curitibano também, graças ao Ramon, mas que a gente evita pegar elevador com outras pessoas, só para não precisar conversar, né? Então, assim, é estranho, né? Fala a verdade, vocês não iam se sentir estranho numa cidade dessa? Pois é. Até eu me sinto, né? E veja só, aqui, cultura de igreja, vocês falam durante o culto, isso é maravilhoso, isso é muito animado, vocês param para tomar café no meio do culto, né?
Gente, eu nunca vi isso. Que coisa maravilhosa. A gente precisa aderir isso em Curitiba, tá? Muito, muito bom, né? Ai, ai. Se dia tiver uma Godeia em Curitiba, né? A gente vai importar essa cultura também, no nome de Jesus. Aleluia. Nossa, falei profeticamente, nem notei, né? Oh, aleluia. Aleluia. Bom, então, para vocês verem a diferença, então lá em Curitiba o pessoal é mais na sua, né? Até na hora de pedir licença, não é tipo, opa, licença, tal. Você chega no ônibus, né, que os biarticulados, ônibus grandes, e o pessoal chega bem no ouvido e fala, licença. E passa assim, meio querendo não encostar, assim, sabe? E se você encosta, tem tipo uma sensação quase de asco. Então veja, é uma cidade às vezes complicada. Eu estou piorando um pouco, tá? Mas é um pouco assim mesmo, tá? Vocês iam estranhar muito, eu estou acostumado. Mas o que acontece? No ano de Copa, tudo isso muda. Toda essa estranheza, toda essa divisão, a cidade que inclusive tem muita briga por causa de torcida organizada, isso tudo muda. Na época de Copa, as pessoas se reúnem em estádios, em igrejas. O pessoal da igreja põe no telão o jogo para assistir junto, se reúne nas casas. E tem um estádio grande, que é a Liga Arena, né, que é um grande estádio que tem lá, e o pessoal se reúne, tudo no mesmo lugar, para assistir o jogo. E sabe o que acontece quando o Brasil faz gol? As pessoas se olham e se abraçam e comemoram juntas. Coisa que para um curitibano é esquisito. É muito esquisito. Então, eu queria convidar vocês para pensar assim, o que faz pessoas tão diferentes, que não tinham nada a ver uma com as outras, que estão vivendo as próprias vidas, o que fazem com que elas se unam, com que elas fiquem no mesmo lugar, seja em Varginha, seja em Curitiba? O que é que tem que faz com que pessoas de histórias diferentes, com gostos diferentes, de times diferentes, de opiniões políticas diferentes, o que é que faz com que essas pessoas se reúnam, congreguem juntas? E a resposta é o senso de pertencer a algo maior. É o senso de pertencer a algo maior. Olha só, então, é basicamente sobre isso que é a carta de Efésios. Uma cidade muito grande da época, a segunda maior cidade do Império Romano, que existia muita gente, cosmopolita, igual São Paulo, né? Muito diferente, cheio de religiões diferentes. Era um lugar onde tinha muito. Aqui, por exemplo, em Varginha, tem o Porto Seco. Eu achei isso incrível, né? Como que transporta, então, uma cidade com muito comércio, né? E Éfeso também era uma cidade assim. E por isso, naquela época, eles tinham muitos deuses, muita gente a ser adorada, muitas, então, divisões, diferenças entre eles. E existia uma comunidade local de judeus que, por temer ao Senhor, eles se separavam do resto. Só que chega Jesus e começa a mudar tudo. Paulo, então, Priscila e Áquila vão lá, pregam para alguns irmãos, depois Paulo vai lá pregar para esses irmãos de novo, e daí pessoas de contextos totalmente diferentes, os judeus, que tinham uma mesma tradição, que se isolavam de todo o resto, que se achavam mais merecedores de estar com Deus, eles agora têm que conviver com os pés rapados do gentio, que somos eu e você, é aqueles que são não judeus, E isso começa a gerar um choque naquela igreja. Isso começa a gerar divisões dentro deles. Inclusive, Paulo vai escrever que o muro de divisão que entre vocês, no capítulo 2, foi derrubado. Por quê? Porque naquela época, no templo judeu, você tinha uns limites. Você tinha o Santo dos Santos, que só o sacerdote entrava, você já deve ter visto isso em algum momento, e tinha uma parte no pátio externo que era uma muretinha. Era um muro que todos aqueles que não eram judeus poderiam cultuar a Deus, mas só do muro para fora. Então Paulo está fazendo referência a isso, quando ele está dizendo que o muro de inimizade entre eles foi derrubado, porque agora Deus fez de pessoas diferentes um só povo, uma só nação, um só espírito, uma só família. Então é disso que se trata a carta de Efésios.
E o que isso tem a ver conosco? Nós vamos ver. Olha só, entendendo a preciosidade, o mistério e quão maravilhoso isso era, principalmente numa época mais agressiva, como era aquela época do Império Romano, muito mais tenso, você ser subjugado por um povo, por um sistema que você não concorda. Paulo dizia o seguinte: por esse motivo dobro meus joelhos diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Você pode ter algumas versões aí do que significa isso, mas no original, né, no grego, olha só, cara, eu estou me sentindo tão chique, eu estou falando grego, sério. No original, a palavra pai, repita assim, pai. Tá, a palavra pai, ela é pater, né, que significa aquele que gera, aquele que é o originador. Então a primeira coisa que eu consigo entender é que Deus deseja originar algo. Ele não é apenas um criador distante, alguém que fez você e está lá no mundinho dele, não. Ele é alguém que criou você, que criou a nós para se relacionar conosco. Mas mais do que isso, a Bíblia fala na sequência, do qual se deriva toda a paternidade. Você pode ter a palavra família aí dentro, na sua tradução também. E no original, a palavra família, paternidade, é a palavra patria. Não te lembra alguma coisa, a palavra patria? Oh, pátria amada. Então, a palavra patria, o que ela significava no original? Significava um senso de pessoas que serviam, que pertenciam a um mesmo grupo, a uma mesma identidade, a uma mesma nação, a uma mesma família. Patria no original, então, é uma família. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo é uma figura de linguagem. Deus, por essa causa, dobra os meus joelhos, porque o pater criou uma patria. O pai criou uma família. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender aqui. O Senhor deseja que você faça parte da família de Deus. O Senhor criou uma família para que você fizesse parte dela, para que você pudesse viver a família de Deus. Aleluia. Bom, mas o que é viver família? Ontem a gente estava aqui falando um pouco sobre casais, né? Foi uma benção, não foi? Nossa, eu fui profundamente impactado. Depois tem a gravação, o pastor vai divulgar aí, eu convido você a assistir. Nós entendemos coisas preciosas sobre a família. A principal delas é que é difícil se relacionar com a família. Com o cônjuge, então, meu Deus, tem vezes que só o sangue do cordeiro, né? Mas com a família em si, a família é uma bênção. A gente entendeu que a família é uma bênção, ela serve com a perspectiva correta, a família abençoa, a família transforma, a família edifica, a família fortalece, se ela tem uma base que é Cristo, ela se fundamenta e ela é ótima. Sabe qual é o problema? A maioria das famílias não é assim. Provavelmente a sua, até se você cresceu em berço evangélico, talvez não foi também. Porque dá para dizer que a sua família é evangélica, mas dizer não significa viver aquilo. Dá para dizer que a sua família vem de um berço evangélico, mas talvez você não consiga dizer, na nossa casa nós temíamos o Senhor e éramos transformados pelo Espírito, vivíamos dessa forma. Então, o que eu entendo é que o Senhor deseja que a gente viva uma família, que a gente viva esse relacionamento, mas de uma forma saudável. E bom, eu sou psicólogo, né, como o Ramon falou, eu não quero me ater muito a isso, mas a coisa que eu mais trabalho, todo dia, penso que todo dia você faz, tua ocupação, todo dia eu faço isso, é ouvir como as famílias dos meus pacientes impactaram em quem eles são hoje, de forma boa, de forma ruim. Então a família, ela tem um poder muito grande sobre quem nós somos. Ela estrutura quem nós somos. O seu nome, você sabe por conta da sua família, que tanto olhou para você e chamou você pelo seu nome. A sua identidade, a forma como você se vê, é muito influenciada pela forma como você foi criado, como você foi criada, do que disseram sobre você. E isso pode ser muito bom, porque se você teve uma família saudável, você aprendeu que você tem valor,
que você não vai ser abandonado, que as suas emoções são importantes, que você merece ser cuidado, respeitado. Mas se você não teve alguma dessas coisas, provavelmente você desenvolveu algumas feridas, alguns sentimentos desconfortáveis a respeito de você mesmo. Então a família, ela pode ser uma bênção, mas ao mesmo tempo ela pode ser um lugar de muita ferida. E por isso que às vezes é difícil conviver com família. Por isso que às vezes é difícil no final do ano você ir para fazer um Natal, alguma coisa assim. Aqui eu creio que é diferente, né? Assim, não tem briga de família aqui, né, no final do ano, né? Não existe, não tem aquela tia que brigou com outra tia, né, que não estão sem se falar há anos, né? Que isso não existe, só em Curitiba. Bom, a questão é, família é bom, família é ótimo, na teoria. Na prática, às vezes é muito difícil lidar com a família. Porque, veja, por que família, cônjuge, são as pessoas mais difíceis de lidar? Geralmente. Porque são as pessoas que te deixam mais sensíveis. Você pode ter casado, vivido de outra forma, e você está bem agora. Você, nossa, melhorei muito de vida. Mas basta você fazer uma visita para os teus parentes que já desanda tudo. Já piora. Porque daí você volta naquilo que você falou assim, ah, meu Deus, você já não aguenta mais ouvir aquelas coisas, você começa a se coçar de só ouvir sua tia reclamar da sua outra tia, ou da sua mãe reclamar do seu pai, ou de que quer que seja, né? Já fica incômodo, porque uma família não saudável, uma família doente, é isso que ela faz, ela incomoda. Ela incomoda. E veja, esse incômodo, qual que é o nosso desejo quando a gente enxerga, vive e sente esse incômodo? Quem que gosta de abraçar uma sarna, pegar uma sarna para se coçar? Ninguém, né? Eu duvido que tenha aqui alguém tão iluminado que adore ouvir um tio, uma tia, assim, reclamão. Né? Quem tem parente reclamão? Né? Você gosta de ouvir ele? Não, ninguém gosta. Ninguém gosta. É desconfortável. É desconfortável a opinião política, às vezes, daquele teu parente, a forma que ele até interpreta a Bíblia. É desconfortável viver em família. Ai, meu Deus, Fidel, o que você está querendo que eu desanime da família? Não, ao contrário. Eu estou querendo mostrar a realidade, que às vezes é difícil. E por não saber como lidar com isso, e para tentar aliviar a cabeça, às vezes a forma como a gente lida com a família é se afastando. Vivendo de forma muito individual, muito individualista. Vivendo, olhando sempre separado do outro. Sempre sendo rápido em julgar o que o teu familiar está fazendo como errado. E nunca conseguindo entender. E é isso que acontecia no contexto aqui de Efésios. Eles tinham divergências entre si. Eles tinham uma forma diferente de pensar e conceber a vida. Eles eram totalmente diferentes e vai lá o Senhor e pronto, agora vocês pertencem à mesma família. Como é que faz para viver desse jeito? Como é que a gente consegue? Olha só, a primeira coisa é você entender, não se tem algo que te impede de viver a família, se tem alguma ferida, mas qual é a ferida que impede você de viver família. Tem a ver um pouco com a parte psicológica, sim, mas o Senhor é soberano sobre todas essas coisas. E existe sim coisas que impedem você, talvez maus hábitos, talvez entendimentos errados a respeito da família de Deus, que te impedem de viver mais a família de Deus. Então a pergunta que eu tenho para você hoje não é se você tem alguma coisa que te impede de viver mais a comunhão dos santos maravilhosa revelada em Jesus Cristo. Qual é a ferida? Qual é o incômodo que tem aí dentro? E eu digo mais, qual a ferida que existe em Varginha, que impede que Varginha viva como parte da família de Deus? Eu fiquei assustado quando eu soube que 50% dos casamentos aqui em Varginha terminam em divórcio. Existe uma ferida nessa cidade em famílias, de pessoas que não sabem conviver. E nós temos que falar sobre casais, nós temos que estar aqui fazer trabalhos específicos, mas sobretudo existe uma mentalidade que precisa mudar, que nós não temos uma família que a gente pode escolher simplesmente não viver.
É a nossa família, o Senhor nos chama a viver em família. O Senhor deseja restaurar o nosso senso de família. Então, eu não sei o que está afastando você, impedindo você de viver família. Seja uma mágoa com algum irmão, seja um medo por você ter sido abusado por algum outro pastor ou algo desse gênero, ou o receio dos irmãos falarem mal de você, ou do receio das pessoas olharem para você com vergonha e desprezo. Mas eu quero dizer que o Senhor deseja mudar isso, porque o que o Senhor mais deseja, lá naquela cruz, Ele morreu para formar uma família. Naquela cruz, Ele disse para Maria e João, seu discípulo: mulher, eis aí o seu filho. Rapaz, eis aí a sua mãe. Ele estava morrendo lá na cruz e ainda assim se preocupando com uma estrutura familiar, porque Ele desejava isso. E se o Senhor deseja isso tanto, como nós podemos questionar de qualquer forma, como nós poderemos viver de outra forma, se não viver na família de Deus? Só que vamos falar a verdade, né? Eu desejo viver isso, eu creio que você também, em nome de Jesus. Só que é difícil, né? É difícil. Como tem gente chata por aí, né? A gente acaba não escolhendo os irmãos que tem, né, em Cristo. E às vezes tem uns irmãos que são uma benção, hein? Quanto mais a gente convive, mais a gente vai vendo coisas que a gente se incomoda, né? E às vezes é coisa boba, coisa do dia a dia. Por exemplo, esses tempos, semana passada, eu estava precisando sair para espairecer um pouco. Porque assim, estava pensando na palavra, estava tentando entender, Senhor, o que é isso? Eu estava meio ansioso. Fui pedalar de bike em Curitiba, de noite, né? E tem uma igreja muito grande lá perto de casa, que é Alcance. Alguém já ouviu falar da Alcance? Né, do Luciano Subirá e tudo mais. Então, é lá pertinho de casa. E eu cheguei lá, passei e falei assim: nossa, imagina que massa, nunca entrei aqui no Alcance, que legal. Daí eu estava de bike, parei ali na frente, né, olhando assim, falei: poxa, ia ser tão legal entrar aí, eu não conheço, né, tem uns conhecidos. E daí, sei que passou uma mulher, que estava com uma camisa lá do Steph, ela parou assim, me viu de bike, ela falou assim: moço, aqui é entrada de carro, tá? Não fica aí não, que senão pode atrapalhar. Eu falei assim: irmã, eu estou querendo entrar na igreja, irmã, e você está me falando esse tipo de coisa? Não, eu acho que ela deixou ser usada pelo inimigo ali, tá? Não foi só ser curitibana, não. Mas acontece que eu fiquei extremamente ofendido. Eu falei assim: mas eu não volto, não quero mais saber. Viu como essa igreja, eu sabia que essa igreja era desse jeito. E a gente pega, às vezes, pequenas situações para confirmar o nosso pensamento, a nossa crença a respeito dos outros, né? E eu estava inseguro, eu queria ser aceito naquele lugar. Queria que fosse uma experiência legal. E daí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu ouço é uma mulher me mandando embora. Entre aspas, ela só pediu para eu sair, porque ela saía de carro, né? Mas também, irmão, convenhamos. Não tinha ninguém, não tinha nenhum carro, estava todo mundo dentro da igreja, não ia sair nenhum carro. Ela só foi lá e implicou comigo. Você concorda ou não? Cara, estava todo mundo no horário da conferência lá. Estava todo mundo lá, até os guardinhas que estavam lá estavam sentados, não fazendo nada. Por quê? Não era o momento de sair carro, e ela vai lá e implica comigo. Então, eu acho que foi pessoal, né? O problema é que isso ilustra a forma como a gente se relaciona com os irmãos. É tão fácil se ofender com os irmãos, né? Se você não se ofende, você é muito santo. Eu não sei como é que você consegue, tá? Quanto mais você... Assim, vamos lá, vamos falar a verdade. Se você não se ofende com os teus irmãos, ou se você não discorda, se incomoda com alguma coisa, duas coisas. Ou você está mentindo para você mesmo, ou você não conviveu o suficiente ainda. Toda convivência vai gerar algum tipo de incômodo, porque faz parte do ser humano ser diferente. E essa diferença, às vezes até incômodo, essa coceira, diferença, é um chamado do Senhor para coisas que nós precisamos mudar. Provavelmente aquela irmã precisava ser mais paciente, mais bondosa, né? Que não foi maldosa comigo. E eu precisava aprender a relevar mais as coisas, a ser menos dodóizinho no meu coração, me ofender menos. Percebem? Só que é tão difícil, e por ser tão difícil, o que a gente faz?
Eu sei que o Senhor deseja que a gente viva em amor, em unidade, mas Senhor Jesus, me ajuda, como eu faço? E Paulo vai dar uma forma como isso acontece, na sequência. Muito bem. Os versículos 16 até o 19, diz assim: oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, olha só, como que Paulo vai dizer que a gente consegue suportar os irmãos? Ele vos fortaleça no âmago, dentro de você, com todo o seu poder, com o seu dunamis, dinamis, por meio do seu Espírito Santo. Às vezes a gente, para conviver, vai precisar do poder do Espírito Santo, do tipo, Espírito Santo de Deus, me ajuda a lidar com aquela situação, me ajuda a lidar com aquela palavra que aquele irmão falou, me ajuda a lidar com aquela situação que eu não gostei. Daí você vem aqui na quarta-feira e você vai orar, para que dons do Senhor sejam ministrados, para que você possa se livrar de uns julgos em relação à igreja. Amém? Amém? Amém. Bom, e daí diz assim, e que Cristo habite, pega essa palavra, habite, por meio da fé em vosso coração, a fim de que vocês sejam arraigados ou enraizados e fundamentados em amor. Assim vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Meu Deus, quanta coisa! Eu li confuso e saí pior. Beleza, o que eu faço? Não sei. E foi isso que eu me deparei quando eu comecei a ler esse texto, tá? Então, se conviver em família é tão difícil, Deus quer que eu conviva em uma família, quanta coisa está escrito aqui. E para te ajudar a entender um pouco mais, eu quero falar um pouco do grego, do original, que me ajudou a esclarecer um pouco mais. Basicamente, Paulo fala que Deus quer que a gente viva em família. E de forma muito simples, a única forma da gente conseguir viver em família é em amor. É por meio do amor. O amor que é paciente, que tudo espera, tudo suporta, que não tolera a injustiça. Ok, mas para que você possa entender um pouco melhor o que Paulo queria dizer, eu queria usar algumas analogias. Queria que você agora pensasse. O que já fez em família, viagem de família? Quem é que gosta de viajar? Pessoal, então, se Deus quiser, hoje a gente vai para São Tomé das Letras, conhecer lá os lugares bonitos, as cachoeiras, sei lá, um lugar bonito aí, por aqui. Não sei, né? Vamos conhecer algum lugar bonito. Aliás, até Varginha, eu me empolguei muito em conhecer, tá? Vou dizer para vocês. Tem algumas coisas admiráveis aqui, né? Muito bem. Então, eu gosto muito de viajar. E às vezes é mais complicado por conta da rotina, mas eu gosto tanto de conhecer lugares novos. E eu tenho na minha mente, eu quero que você resgate agora na sua, quais foram os lugares mais bonitos que você já foi visitar. Pode ser uma coisa construída ou pode ser uma coisa feita por Deus na natureza. Eu lembro de 3 coisas que me chamaram muita atenção, de tão grandes. A primeira, a Cachoeira do Meu Deus. Não sei se alguém conhece. A Cachoeira do Meu Deus fica ali em São Paulo. Eu não lembro aonde exatamente, né? Cachoeira gigante, né? 30 metros de altura. Eu falei, uau! Você chegava lá e falava, meu Deus, né? Uma coisa assim, gigante. E daí eu fui lá para o Rio Grande do Sul, para o Salto do Yucumã, a maior cachoeira horizontal do mundo. 5 quilômetros de extensão, uau! Se você perdia de vista, ela era baixinha, mas ela era muito comprida. E você ficava, uau! De queixo caído, de tão grande que era. Então, isso, a Cachoeira do Meu Deus, o Salto do Yucumã tão comprido, e daí as subidas de Varginha, infinitas, com contornos no meio da subida, para mais subida depois. Eu louvo a Deus que eu vim com carro automático, porque senão, meus irmãos, não sei se eu estaria aqui, tá? Ontem, por exemplo, a gente saiu voltando para casa, lá do Adílio.
a gente encontrou uma descida tão íngreme, que eu não sei onde é por aqui, tá? Tão íngreme, que eu tive que parar antes da descida e falei assim, eu não sei se vou conseguir descer isso aí não. Falei assim, o carro vai raspar no chão, o que eu vou fazer? Porque aqui tem umas coisas muito grandes, né? Uma subidona assim infinita. Eu vou te dizer, nem no bairro alto, lá em Curitiba, que tem um subidão, fica no chinelo comparado à Varginha, tá? Fica no chinelo. Então, veja só, e quando a gente se depara com uma coisa muito grande, como as subidas de Varginha, ou como essas construções, alguma coisa que você viu, a gente fica boquiaberto. A gente fica, às vezes, assim, até admirado, e fala assim, nossa, uau! E começa a contemplar a beleza ou a dificuldade, né, que é estar naquele lugar. E Paulo nos convida a fazer a mesma coisa em relação ao amor de Deus. Ele deseja que nós venhamos a compreender a complexidade e a grandiosidade desse amor. E para isso, ele faz a comparação, uma metáfora nesses versículos do amor de Deus e da convivência dos santos como um templo, como se fosse uma estrutura. No versículo 17, a fim de que vocês sejam enraizados ou arraigados e fundamentados em amor. Quem aqui já viu uma obra? Primeira coisa para fazer uma obra é fazer a fundação. Então é cavar bastante para poder fundamentar bem, para poder crescer, para poder criar algo. Então Paulo está usando esse termo, que era uma fundação mesmo. E depois, quem que é o irmão que trabalha com construção civil? Não, irmão, vem aqui pregar agora, vem aqui ensinar, né, sobre isso. O versículo 18 fala assim, porque vocês estejam fundamentados em amor, e vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Então Paulo está falando de uma coisa muito grande. Quero que vocês imaginem que como se fosse essa estrutura aqui, e que eu desafiasse você a fazer o seguinte, eu quero que você abrace essa estrutura. Não, metaforicamente, né, vamos abraçar, não, eu digo literalmente. Como assim? Olha, se você quiser, você pode se abraçar com o seu caderninho da Imagodei, eu tenho o meu, é uma coisa fácil você se agarrar, é uma coisa fácil você abraçar, mas uma coisa grande é impossível de ser abraçada. E quando Paulo fala em toda união com os santos, compreender, a palavra original para compreender é katalabestai, que é uma decisão, uma ação decisiva de capturar algo, de tomar para si. É como se fosse usado até na parte militar, quando eles iam tomar um novo terreno. Naquela época, era você, de forma tanto literal ou de forma metafórica, pegar e falar assim, eu vou pegar isso aqui, não vou largar por nada. Esse era o termo. Então, quando Paulo fala que vocês possam compreender, é isso, que vocês possam katalabestai, aleluia, que vocês possam pegar isso que eu vou falar e agarrar isso, e não soltar mais, tomar posse disso. Mas disso o quê? Dessa largura, do comprimento, da altura, da profundidade. Epa, como assim? Como assim? Como é que eu vou abraçar tudo isso? Quero desafiar você, vai ali na esquina e abraça o prédio todo, você não consegue, por mais maluco que seja. Porque algo tão grande assim não foi feito para ser abraçado sozinho. Mas se todos nós dermos as mãos, a gente consegue abraçar esse lugar. Porque unidos nós conseguimos abraçar essa dimensão maravilhosa do amor de Deus. É somente dessa forma. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Você sabe que naquela época a cidade de Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo da época, que era o templo da Ártemis, ou Diana dos Efésios. Você já deve ter visto isso, aquelas construções, era uma subidona, talvez não tão grande quanto as de Varginha, mas tinha um templo gigante. E Paulo provavelmente está fazendo referência a esse tipo de coisa, a um templo muito grande.
E naquela cidade existia uma idolatria muito grande. Tanto é que quando as pessoas começaram a se converter, teve um rapaz lá, um abençoado que trabalhava com esses trabalhos de fazer esse santinho da época. Ele começou a querer fazer uma revolução, mandar matar Paulo. Porque como esse pessoal do caminho aí está querendo ignorar a nossa Diana dos Efésios. Então, o que eu entendo aqui é que existia na cidade de Éfeso uma grande idolatria. Algo muito grande. E Paulo estava falando para aquelas pessoas que sabiam que existia algo muito grande, falou assim, olha, existe algo maior para vocês. Existe algo muito maior para vocês. Algo muito maior do que a idolatria que vocês estão acostumados a contemplar. Essa sétima maravilha, ela fica pequena diante do amor de Deus. Porque é somente por meio do amor profundo de Deus em unidade que nós conseguimos viver como família. E nessa cidade que tinha tanta idolatria, você talvez agora, o que isso tem a ver com Varginha? Qual é a idolatria dessa cidade? Qual é o templo que se colocou, talvez de forma metafórica, nessa cidade? Que impede que as pessoas vivam em união, em família. Talvez, por viver aqui, vocês já estejam acostumados. Eu não conheço ao certo quais são. Vocês talvez conhecem, mas estão acostumados. E isso é um problema. Porque quando a gente se acostuma, o problema fica tão mais difícil mudar ele. Mas eu estou aqui, o Senhor me trouxe lá de Curitiba até aqui, para talvez gentilmente provocá-los a olhar qual é a ferida de Varginha, qual é a idolatria de Varginha. Tem a ver com questão financeira? Tem a ver com questão sexual? Tem a ver com questão relacional de estruturas da sociedade, que tem os ricos e tem os pobres? Tem a ver com a questão econômica, assim como era em Éfeso, porque aqui é uma cidade que circula muito café, que é um ativo que gera muito dinheiro. Qual é a idolatria dessa cidade? O Senhor chama vocês para que em família, o Senhor nos chama para que em família nós venhamos a viver algo muito maior do que a idolatria dessa cidade. Nós venhamos a superar toda a estrutura que existe aqui que parece grande demais. O que parece grande demais? Será que a cultura de Varginha tem algo? Vocês são muito gente boa, mas será que tem algo que é difícil as pessoas congregarem? Nas casas, por exemplo, o que aconteceu nessa cidade? O Senhor deseja remir isso através de uma família saudável. E aqui há uma família saudável no Senhor. Nesse lugar, uma família que ama o Senhor e que ama uns aos outros com saúde. Amém? Amém. Aleluia. Ótimo. Bom, e de forma prática, como nós podemos viver em família? Como nós podemos viver o amor? Eu quero resgatar duas histórias. A primeira da igreja de Éfeso, a igreja primitiva, como que eles começaram. Eles tinham o templo e eles começaram a ser perseguidos e se espalharam. E a partir disso houve as missões nas cidades e as pessoas basicamente se reuniam nas casas. Eu não sei se vocês conhecem uma igreja muito abençoada em Varginha que começou numa casa. Que começou de forma muito orgânica, que começou talvez sem a pretensão de ter um prédio, mas que começou com o coração. Começou com um desejo sincero de viver o Senhor junto com os irmãos. Então, se assim como em Éfeso os cristãos foram resgatados dessa forma, aqui em Varginha o Senhor deseja utilizar a história de vocês como testemunho para que mais pessoas sejam alcançadas. Como testemunho para que pessoas entendam o que é viver em família. Meus irmãos, quando eu cheguei nesse lugar aqui hoje, mesmo depois de tantos anos de crente, eu não sei o que aconteceu comigo. Me deu uma vontade de chorar, me deu uma vontade de jogar no chão, porque talvez vocês estejam acostumados, mas o que vocês têm aqui é tão precioso. É tão precioso. E esse é o alerta que eu queria trazer para vocês, talvez o costume, talvez se acostumar
vocês perdem de vista aquilo que é tão precioso. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque aquelas pessoas, aquelas cidades estavam acostumadas com ele. Ué, não é esse o filho do carpinteiro? Ah, não é fulano que está aqui? Ah, não é fulano, ah, já conheço aqui, estou acostumado. Mas o Senhor pega aquilo que era de costume e transforma, faz uma nova criatura, uma nova família. E eu quero dizer para vocês, é isso que o Senhor deseja que vocês vivam, não percam de vista o que o Senhor está fazendo nesse lugar que é tão, tão precioso. Tão precioso, tão precioso, tão lindo. E o Senhor nessa manhã deseja que vocês vivam nessa união, a imagem e semelhança dEle, se relacionando. E de forma prática, como isso pode acontecer? Eu quero trazer talvez algumas coisas que da minha realidade fazem sentido e quero que vocês adaptem para de vocês. Olha só, lá em Curitiba, eu gosto de sair tomar café com alguns irmãos. Tomar café, que coisa maravilhosa. Talvez, assim, e é engraçado, né? Não, eu quero tomar um café bom. E sabe de onde é que vem o café bom lá de Curitiba? De Minas, né? Passa por aqui, no mínimo, né? E eu vou dizer para vocês, os tempos de maior bênção que eu pude viver foram os tempos de mesa com alguns irmãos. Foram os tempos em que, os dias que eu mais fui ministrado na minha vida, que o Senhor falou comigo de mexer o meu coração, foram na presença de irmãos, em que eu pude abrir o meu coração, mostrar quem eu era, as minhas vulnerabilidades, e por meio do amor do Senhor, eu ser curado dos meus medos. Encontrei irmãos na fé que amam o Senhor, que viram o que há de pior em mim, e pelo amor do Senhor me receberam, e eu pude fazer o mesmo, e ali houve cura, ali houve fortalecimento, e é assim que o Senhor deseja fazer dessa forma aqui. Eu não sei onde vocês vão se encontrar para tomar café, seja aqui ou seja na casa de alguém, mas o Senhor deseja isso, o Senhor deseja esse tempo de mesa, porque família foi feita para estar na mesa, família foi feita para viver sentado à mesa, só que hoje é tão fácil se distrair com outras coisas, e a gente nem percebe o pecado disso, e eu me arrependo porque, às vezes, o móvel mais importante lá de casa é o sofá e não é a mesa. É o sofá para a gente ficar assistindo série, não é errado isso não. Mas existe algo tão precioso da gente poder olhar nos olhos um do outro. Pelo menos uma vez por dia. Sabe, eu vi uma vez um jejum de comunhão, que não é você ficar sem comunhão não, tá? Ah, não, agora vou ficar isolado, vou ter comunhão. Mas era um jejum que você só podia entregar se você fizesse uma refeição por irmão. Eu só posso entregar isso se eu estiver comendo junto do irmão. Eu vou dizer para vocês, dá para ir na casa do irmão aqui, hein? Lá em Curitiba às vezes demora meia hora, 40 minutos, era possível, aqui ainda mais, né? Aqui com 5 minutos você se reúne, tá? Esse tipo de coisa. O Senhor deseja tanto um tempo de mesa, porque na mesa as nossas vidas são restauradas. Na mesa, o Senhor Jesus distribuiu um dos mandamentos mais preciosos, que é a ceia. E sabe o que a gente fazia na ceia? Partia o pão. Partia o pão. E celebrava juntos. E o Senhor deseja isso. E quão maravilhoso é esse tempinho de 10 minutos aqui que eu vi. Isso é um sinal, é um chamamento para a mesa, tão gostoso isso. E é isso que o Senhor deseja. É isso que o Senhor deseja que a gente possa viver. E o que acontece nas nossas vidas quando nós vivemos dessa forma? Temos coisas intencionais dessa forma. Nós começamos, como diz o versículo 19, começamos assim a entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Então conheço algo que excede todo conhecimento, para que nós sejamos preenchidos de toda a plenitude de Deus. Quantas vezes durante a sua semana você se sente vazio, vazia? Quantas vezes durante a sua semana os problemas, afazeres, contas, as dificuldades tomam o seu coração e parece que você está vivendo uma vida quase no automático? Quantas vezes isso acontece contigo? Eu quero dizer, o Senhor está chamando você a sair do automático, para que você possa ser cheio,
viver essa plenitude. E essa plenitude é vivida mesmo durante o dia a dia, na comunhão com os santos em amor. Ai, parece tão complicado isso. Ah, será que eu vou ter que vir em mais uma programação da igreja? Não é isso. Não é sobre programações. É sobre reuniões intencionais. Eu vou dizer para vocês que os meus domingos ao meio-dia são um dos momentos mais preciosos da minha semana. Porque domingo eu vou fazer umas compras da feira. Vou fazer a feira lá, que tem lá perto de casa. E daí eu deixo minha esposa em casa, e daí eu aproveito esse tempo para ligar para algum amigo. E eu fui tão abençoado de ouvir tantos testemunhos, de poder ser bênção na vida de outras pessoas, de ver o Espírito Santo, apesar da distância física, fluindo por meio disso. Naquele meio-dia, enquanto eu estou lá falando com o fulano, e estou fazendo mercado. Gente, é muita otimização, sério. Eu consigo conversar com alguém, ter uma conversa profunda, maravilhosa, ser cheio e pleno, e ainda eu termino a compra. Tudo da mesma forma, tudo junto. E veja, é para ser simples. Tá, eu posso às vezes deixar de comprar alguma coisa porque eu me distraio, tá bom? Mas vale a pena. Você deixou a gente mal aqui agora. Remédio para vocês. Meu herói. Tá? Ai. Bom, então, e você me pergunta, tá, Fidel, com quem que eu vou fazer isso? Jesus já te trouxe a resposta. Ama teu próximo como a ti mesmo. Quem são as pessoas próximas de você? Ah, mas não tem ninguém próximo a mim, então pode ser que você esteja se isolando. E a vida cristã não foi feita para viver em isolamento. Ela foi feita para viver em unidade, em família. E é tão precioso que tem aqui, que vocês têm um coração de família nesse lugar. E o Senhor deseja alcançar. Então eu quero dizer para vocês que se alguém no coração da liderança uma preocupação, que é muito comum às vezes de expandir. Nossa, tem cadeira vazia ainda, não tem tanta gente. Eu quero dizer para vocês que foi assim que a igreja do primeiro século cresceu. Quando eles viveram partindo o pão e reunindo com o coração. E existe esse coração aqui. Não precisa existir uma preocupação. Com a quantidade de números, não precisa. Sabe por quê? Porque a partir do momento que vocês começarem a se congregar cada vez mais e viverem essa família, essa mesa, vai ser tão gostoso que vai ser automático convidar teu vizinho. Mas vamos lá. Nós vamos lá na casa do Adílio lá, e da Simone, nós vamos comer um negócio, tomar um café. Meu Deus, que tempo maravilhoso. Coloquei vocês na fogueira agora, né? Tá? E às vezes, veja só, pense agora qual a razão que a sua mente está te dando para não viver isso. Eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho ninguém. Para essas três coisas, o Senhor diz, eu sou o provedor. Se você não tem dinheiro para receber gente na sua casa, o Senhor provê, porque é obra dele. Se você não tem tempo, não se preocupe, ele vai mudar você de emprego. Ai, me pouco amém, né? Se você não tem quem, não se preocupe, o Senhor está provendo aqui agora, é só você olhar para o lado. Não precisa você pesquisar muito, com quem será que eu vou poder viver família? É só olhar para a pessoa que está do teu lado, olha aí. Olha aí, é essa pessoa. Então, para encerrar, Ramon, eu queria pedir a licença, que eu gostaria que nós pudéssemos orar juntos hoje como família. Queria convidar vocês a ficarem de pé. E queria que todos nós aqui, a gente fechasse os corredores, dessemos as mãos uns aos outros. Eita, nunca dei a mão pro fulano ali, será que ele sua a mão? Né? Tá calor desse jeito? Tá bom. Um círculo, irmão? Como? Então, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado agora. Você sabe o nome dela? Sabe? Beleza. Eu não sei, né? Mas você sabe qual o fardo que ela está carregando nos últimos meses?
Você não precisa contar em detalhes agora, porque não dá tempo, mas você pode falar para o seu irmão agora. Quero que você pergunte para o seu irmão: irmão, o que é que você precisa que eu ore por você agora? Como que eu posso ser família com você? Pergunta para ele, 2 minutinhos, tá? Para vocês contarem. Ah, é a minha família de casa, minha família de sangue biológica. É o meu trabalho. Ah, é o meu chefe. São os meus filhos. Ah, é a liderança aqui da Imagodei que está, poxa vida, não sei o que fazer. Ah, é as finanças. Quero que você fale, porque agora a gente vai orar uns pelos outros. Todo mundo aí conseguiu falar, ser ouvido? Amém? Amém? Então agora eu quero que você, a partir, com base na revelação dessa palavra, permita o Espírito Santo de Deus fluir em amor por meio da sua oração. Amém. Em nome de Jesus, vamos orar uns pelos outros? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela comunhão dos teus santos. Obrigado pelo mistério revelado em Cristo Jesus, que nos permitiu estar aqui reunidos no Teu nome, Senhor. E no Teu nome nós nos reunimos, Deus. No Teu nome nós nos reunimos para viver como família, Pai. Em nome de Jesus, marca, Senhor Jesus, por meio da Sua palavra, o coração dos meus irmãos, para que nós venhamos a viver em família, para que nós não venhamos a viver olhando para o lado, Senhor Jesus, perdidos, mas olhando nos olhos dos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Que o Senhor permita e o Senhor habite agora. O Senhor está habitando agora em nosso meio. O Senhor habita no meio da Tua igreja. Nesse lugar o Senhor habita, Jesus. O Senhor habita no meio, Senhor, da oração dos Teus santos, da oração dos Teus filhos. Ajuda agora, Senhor, para que a gente viva dessa forma. Para que a gente viva dessa forma unida, Senhor. Unidos no Espírito, Senhor. Toda barreira agora, em nome de Jesus, caia por terra. Toda ação de Satanás para mentir para os meus irmãos, em nome de Jesus, caia por terra. Toda crença disfuncional, toda qualquer coisa tem impedido, Senhor. Em nome de Jesus, agora o Senhor vai mudar, Senhor. Em nome de Jesus, agora o Senhor vai fluir do Teu amor, para que nós venhamos a viver, Senhor Jesus, aquilo que é de bom, Senhor. Aquilo que é de bom, Senhor, a comunhão dos Teus santos, e habita com plenitude no nosso coração, Senhor. Habita com plenitude, Senhor. Quebra as barreiras diárias que nós temos que lidar. Amanhã, segunda-feira, Senhor. Permita que a gente viva o Teu Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu clamo o Teu nome. Eu quero viver a família de Deus. Eu quero viver a restauração, a comunhão, a beleza, a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor do Senhor em nosso meio, Senhor. Ajuda-nos a abraçar esse amor, porque sozinhos nós não conseguimos, Senhor Jesus. Em Teu nome santo nós oramos. Em Teu nome santo nós clamamos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, em nome de